Os pais do refém assassinado Itai Shen estão pedindo aos israelenses que votem apenas em partidos que se comprometam claramente a estabelecer uma comissão estatal de inquérito. Ruby Hagit Shen dizem que não se trata de esquerda ou direita, mas sobre determinar como os fracassos de 7 de outubro aconteceram, quem sabia o quê e quem deve assumir a responsabilidade. Bem, agora Ruby Chen se junta a mim, pai do soldado falecido Itai Chen, que foi sequestrado e retornou a Israel após 760 dias. Ruby, é sempre um prazer ter você aqui na i24 News. Obrigada por estar conosco esta noite. Obrigado, Nicole, por me receber. Bem, esta é a primeira eleição desde 7 de outubro. Há muitas questões com as quais o público israelense vai ter que lidar quando for às urnas. Mas por que você está pedindo aos israelenses que façam de uma comissão estatal de inquérito uma questão decisiva? Porque há cerca de 2 anos, minha família, assim como algumas outras, entrou com uma petição na Suprema Corte de Israel para exigir do governo de Israel uma explicação de por que não foi criada uma comissão de investigação, de como, em nome de Deus, 1.200 pessoas foram mortas em um dia, como 251 pessoas foram sequestradas, raptadas, do território do Estado de Israel. E por que, em nome de Deus, levou 760 dias para trazer meu filho de volta. E cerca de 2 semanas atrás, recebemos uma resposta oficial do governo de Israel à Suprema Corte, que dizia basicamente que não tivemos tempo suficiente. Deixe-me repetir isso. Nós não tivemos tempo suficiente. Eu acho que depois de 3 anos, se um governo não está disposto a investigar como isso aconteceu, o maior desastre do Estado de Israel desde a sua criação, eu acho que esse é um critério significativo, um critério importante para decidir em quem você deve votar nesta próxima eleição. O governo atual, e eu posso entender o motivo, está apenas falando sobre e pedindo para pensarmos no futuro e nas ameaças associadas. Se o outro lado vencer a eleição, o que isso significa? Mas espere um segundo, não deveríamos também nos perguntar quais foram as conquistas do governo anterior? E eu acho que não devemos esquecer e devemos perguntar a essas pessoas por que vocês não criaram uma comissão de investigação e assumiram a responsabilidade pelo que aconteceu? E eu acho que é legítimo perguntar isso a qualquer parlamento. Partido, se ele deseja criar uma comissão de investigação desse tipo em um próximo parlamento. Ruby, você disse que isso vai além dos lados partidários, que uma comissão estatal de investigação não pertence a este ou aquele campo político. Críticos podem dizer que isso corre o risco, no entanto, de transformar a responsabilização pelo 7 de outubro em uma questão de campanha partidária. Então, como você mantém isso acima da política? Bem, nós fazemos o nosso melhor para não falar de política. Pelo menos eu acho que a maioria das famílias dos reféns se sente assim como as dos que caíram. Mais de 2.200 cidadãos israelenses foram mortos nos últimos 4 anos deste governo anterior. E isso tem a ver com responsabilidade. Eu acho que nós, como eleitores, deveríamos perguntar ao governo anterior o que é que vocês realizaram. E eu acho que parte disso é prestar contas e assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. E existem outras questões, além da questão de 7 de outubro, que, claro, precisam ser levadas em consideração. Mas eu realmente acredito que um dos critérios mais importantes na hora de votar deve ser sobre o 7 de outubro. Como isso aconteceu? Quem sabia? O que você fez? O que você não fez? E qual é a sua responsabilidade? E como você afirma que isso não vai acontecer de novo se nada mudou? E eu acho que essa é uma maneira ruim de ver isso. O líder da oposição, Yair Lapid, ele mencionou você recentemente em uma postagem nas redes sociais. Você foi a um encontro do Yesh Atid para a despedida do deputado Yoav Segalovitz, que agora está deixando o partido. Lapid disse que agradeceu sua presença. Você falou sobre a campanha e também sobre o que precisa ser realizado. Ruben, eu também quero perguntar, você se vê entrando para a política no futuro? Sim, eu só gostaria de te corrigir, Nicole. Nós fomos àquele encontro do partido Yesh Atid não porque somos membros do Yesh Atid. Na verdade, nós criamos um vinho em nome de Itai, que acabou de ser lançado, e um dos membros do Yesh Atid
Simon Davidson, que também é nosso vizinho, na verdade comprou o vinho e quis compartilhar com os parlamentares do Yesh Atid, falando sobre o 7 de outubro e nos convidando para participar. Então, no final, nós participamos, não como membros oficiais do Yesh Atid, mas eu realmente acho que eles deveriam ser reconhecidos como membros do parlamento, porque sempre lutaram conosco nos corredores do Knesset. E isso nem sempre acontecia com outros membros do Knesset, quando pedíamos para priorizarem a libertação dos reféns. E isso é lamentável. E, Nicole, é um fato que precisa ser dito que os partidos ultra-ortodoxos, mesmo que eles talvez tenham conseguido convencer o primeiro-ministro a avançar para um acordo para a libertação dos reféns em 2024, eles nunca bateram o pé como fizeram, como vimos nos últimos meses, quando se tratava das leis que queriam aprovar e do orçamento que queriam aprovar. E é lamentável dizer isso, mas pelo menos posso dizer que o Yesh Atid fez o que pôde para nos ajudar, mesmo estando na oposição. Então, no momento, agora, não pretendo entrar para a política. Agora, desejo pelo menos ter uma voz que fale de forma não política. E, novamente, peço àqueles que estamos ouvindo esta noite que perguntem o que aconteceu em 7 de outubro, quem está assumindo a responsabilidade e o que aconteceu. Porque se não verificarmos essas coisas, isso vai acontecer de novo. E mais famílias vão estar sentadas como eu, precisando falar sobre como perdemos nosso filho, sem entender por que isso aconteceu, quem sabia e quais ações foram tomadas para evitar que isso aconteça novamente. Bem, nós certamente agradecemos por você continuar sendo uma voz e continuar compartilhando sua voz conosco aqui na i24 News. Ruby Ren, obrigada por estar comigo. Obrigado por me receber. Bem, trazendo essa conversa agora para o estúdio, estou acompanhada pelo analista político Gil Hoffman. Gil, vemos essas famílias de reféns. As vozes delas se tornaram tão familiares, tão conhecidas, tão presentes para o público israelense nos últimos 2 anos e meio. E agora que estamos nos aproximando das eleições em Israel, quanta influência se espera que os ex-reféns e as famílias dos reféns tenham, considerando que esta é a primeira eleição desde 7 de outubro? Enorme, Nicole. Eles têm uma voz moral em todos os lados do espectro político. Eles farão essa voz ser ouvida. E nem sempre era socialmente aceitável em Israel para os familiares das vítimas. Sabe quem tornou isso aceitável? 50 anos atrás, um cara chamado Yoni Netanyahu foi morto em uma operação em Tebe e seu irmão, Benjamin Netanyahu, formou uma organização antiterrorismo. E isso levou a sua carreira diplomática e a sua carreira política. E se ele não gosta de ouvir vozes que agora podem ser críticas a ele e ao seu papel no dia 7 de outubro, ironicamente, ele só tem a si mesmo para culpar. Bem, Gil, a outra família de reféns que também está nos noticiários hoje é a Anav Zand-Gaukert. Ela diz que Yair Golan prometeu a ela uma vaga reservada na lista do Partido Democratas, mas depois voltou atrás. Golan, nas redes sociais, disse basicamente: "Me desculpe", e que ele não deu nenhuma vaga reservada para ninguém. Mas quão prejudicial isso pode ser para Yair Golan e os democratas? Na verdade, é um grande presente para Netanyahu tirá-la do caminho, porque ela era a crítica mais incômoda para Netanyahu desde 7 de outubro, fazendo sua voz ser ouvida bem alto em todos os protestos políticos e em tudo mais. E ela tornou o Fórum dos Reféns bastante político, quando inicialmente não era. Então, eu entendo totalmente Yair Golan. Ele teve uma primária da qual 113 mil pessoas participaram, e ele realmente tinha direito a uma vaga reservada. E ao dizer, eu não vou usar isso, mesmo para alguém que agora é uma figura pública tão conhecida, ele realmente fez uma declaração importante ao seu partido ao demonstrar lealdade a eles. E ela realmente foi passada para trás.